Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Esta programação está no ar em Recife e região metropolitana através do Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também estamos no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Aproveite este momento e compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 8ª lição com o título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Valber Gustavo. Pai do Senhor, pastor Valber. Amém, pastor Dani Jackson, paz do Senhor a todos aqui na mesa e também a todos os nossos queridos telespectadores. Também estamos com a participação do professor e auxiliar irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Dani Jackson. E também do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição estudaremos o texto que relata o discurso de despedida do apóstolo Paulo aos anciãos em Éfeso. Veremos o apóstolo Paulo recordando sua conduta, seu serviço e os sofrimentos enfrentados neste local. Pontuaremos a fidelidade como a marca essencial do ministério de Paulo. E, por fim, notaremos os vários alertas deixados por ele à igreja. Pastor Valber, o senhor poderia, por favor, ler o textuário desta semana? Pois não, pastor. Está em Atos capítulo 20, versículo 28, que diz o seguinte: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática diz: a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro é conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã. O segundo, orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina. E o terceiro e último, encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos, do capítulo 20, versículos 17 ao 25 e versículos 36 ao 38. Acompanhe conosco. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 8ª lição que tem como título Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. Semana passada estivemos estudando a lição de número 7, que teve como título Quando o Espírito sopra em Éfeso. E naquela lição
nós pudemos explicar a ação do Espírito Santo no ministério de Paulo. A partir daí nós analisamos o impacto do Evangelho na transformação da cidade e, por último, nós aplicamos o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Hoje esta semana estamos estudando esta lição de número 8, está baseada no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, e é uma lição que vai trazer um momento tão lindo, tão maravilhoso, né? Ali o apóstolo Paulo junto com os anciãos da igreja, conversando, chorando, orando, trazendo recomendações. E esta lição é uma das lições, pastor Valber, que nós consideramos assim uma das mais importantes, né? Porque aqui ele trata relacionamento interpessoal, aqui ele trata segurança doutrinária, aqui ele trata fidelidade ministerial, aqui ele trata também respeito e honra à liderança da igreja. Então, esta lição é uma lição que vem nos lembrar, e agora aplicado à escola dominical, vem nos lembrar como professores de escola que, em princípio, nós temos esta mesma missão de sermos fiéis à nossa igreja, fiéis à doutrina bíblica e, sobretudo, termos o mesmo cuidado que o apóstolo Paulo teve em nutrir uma igreja, sempre recebendo o alerta de que nós somos ovelhas que são enviadas para o meio dos lobos e, por isso, devemos viver uma eterna vigilância. Exatamente, pastor. Como considerações iniciais, né, a gente pode dizer que é uma lição que tem, assim, sobeja a teologia pastoral, né, a eclesiologia, a própria bibliologia, por assim dizer, porque ele vai falar sobre a ortodoxia, né, da palavra de Deus, o evangelho puro, genuíno, que era pregado pelo apóstolo Paulo, e não deixa de ser também, pastor, queridos companheiros, uma expressão da graça de Deus. Porque o maior referencial ministerial no Novo Testamento, e por que não dizer em toda a história da igreja, claro, a gente excetua Cristo, Cristo é Cristo, Cristo é Deus, mas foi esse homem, foi o apóstolo Paulo, que aqui no capítulo 20 está derramando lágrimas copiosas, sinceras, por causa do zelo e do amor imensuráveis que ele tinha pela igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo que ele era um perseguidor da igreja. Então, o Senhor Jesus teve um encontro profundo, né, isso marcante, transformador com ele, e ele, que era um perseguidor da igreja e que odiava com todas as suas vísceras a igreja do Senhor Jesus Cristo e o próprio Cristo, uma vez transformado pela graça de Deus, passa a ser o maior defensor, o maior cuidador da igreja do Senhor Jesus Cristo e o maior defensor do próprio Evangelho. Ele que outrora refutava sistematicamente, ponto a ponto, o Evangelho de Cristo, agora está defendendo sistematicamente, ponto a ponto, o Evangelho de Cristo e o próprio Cristo. E ele está expressando, não é, aqui todo o seu amor, toda a sua ternura, todo o seu cuidado, todo o seu zelo pela igreja, pelo ministério e pela mensagem do Evangelho. Então, esse capítulo 20, dentre outras coisas, é uma expressão maravilhosa da graça de Deus e do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. E é sempre bom, professor, fazer uma conexão, né, entre a lição que foi estudada no domingo anterior, né, trazer sempre uma introdução que não exceda uns 5 minutos. Pois não. Para que, principalmente aqui, porque nós estamos falando de Paulo em Éfeso, né? Estamos falando em Éfeso, capítulo 19 também tratou, sabe? Claro, em outro contexto ali de Éfeso, mas é importante que o professor ele faça essa conexão para que o aluno não chegue à conclusão de que esta lição está completamente desconectada da lição anterior, que não tem nada a ver com a lição posterior. Até porque o que estamos estudando é o livro de Atos dos Apóstolos, e aqui estamos falando do apóstolo Paulo dentro dessa mesma cidade. Claro, pastor. E é interessante porque ele está em Mileto, não é? E chama os presbíteros que estavam em Éfeso. E assim, o capítulo 19, como já foi estudado na lição anterior, descreve, eu acho que é a mais abrangente descrição de um avivamento no Novo Testamento, que foi o avivamento
de Éfeso. E nós, não é, que somos assim tão carentes de um avivamento genuíno, não é? Vivemos um avivamento, mas precisamos ainda mais desse avivamento. E esse avivamento acontece justamente na igreja de Éfeso, que ele vem através da via da ministração incansável da palavra de Deus, coisa que a gente vai ver hoje aqui. Porque um dos pontos do discurso de Paulo aos presbíteros é justamente a ênfase no ensino ortodoxo e incansável das Escrituras Sagradas. E o avivamento de Éfeso foi justamente filho dessa ministração incansável. Ele começa ministrando na sinagoga, há aquela resistência, vai para a escola de Tirano, e a Bíblia vai nos dizer, me permita ler, no capítulo 19, versículo 10, o seguinte: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aí o que foi que decorreu dessa ministração incansável das Escrituras Sagradas? O avivamento. Milagres, maravilhas, libertações, não é? Porque eu ouvi uma vez o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, dizendo que o Espírito Santo ele atua no curso, no leito das Escrituras. Então, quando as Escrituras são anunciadas, são pregadas, são ensinadas, então ela prepara um ambiente para o Espírito Santo gerar o verdadeiro e genuíno avivamento. Porque veja, depois de 2 anos de incansável ministração da palavra de Deus, de todo o conselho de Deus, como a gente vai ver aqui hoje, aí vem o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, pastor, há uma conexão profunda. Foi nessa cidade onde talvez Paulo vivenciou o maior avivamento de todo o Novo Testamento, e é com os presbíteros da igreja desta cidade que ele vai tratar no seu discurso de despedida. Não é? Então, há uma conexão profunda entre o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro de Atos. E não tem como não lembrar do nosso pastor nesse texto, né? Ah, claro. E o pastor constantemente, quando está sempre trazendo uma palavra, né, aos obreiros, aos cooperadores que lhe ajudam nesta obra, esse texto é um texto que já foi trabalhado em muitas oportunidades e ficou gravado, né? Não tem como a gente se deparar com esse texto e não lembrar do pastor Ailton. Sem sombra de dúvida, pastor. Nesses 28 anos, né, de presidência aqui, ele como um anjo da igreja em Pernambuco, sem sombra de dúvida, conosco os obreiros, é o texto que ele mais leu, sobre o qual ele mais discorreu, é Atos capítulo número 20, essa despedida de Paulo em relação aos presbíteros. Vamos para a próxima tela. E aí, irmão Jonas, nós temos o mapa mental. O mapa mental nada mais é do que a lição distribuída em tópicos. Nós temos o primeiro tópico da lição, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade, e o objetivo desse tópico se faz nítido a partir da palavra conduzir. Então, o objetivo central desse tópico. Nós temos os subtópicos, que acompanham justamente o tópico maior, um ministério vivido com coerência e entrega, é o comentário do versículo 17 ao 21, a fidelidade apostólica como guarda da verdade e a fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível, também um comentário dos versículos 22 até o versículo 27 do capítulo 20. E o segundo tópico tem por objetivo orientar. O título é esse, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Os 3 subtópicos, o Espírito Santo como instituidor do ministério pastoral, versículo 28, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas, versículo 29 e o versículo 30, e o último subtópico, vigilância espiritual, como dever permanente do pastor. Isso é o comentário do versículo número 31 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Vamos para a próxima tela. O terceiro tópico da lição tem por título o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. O objetivo deste tópico é encorajar. Nós temos 3 subtópicos também para esse tópico. O primeiro é a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério, é o comentário do versículo 32. O exemplo de desprendimento e serviço cristão, ele comenta o versículo 33 até o versículo 35. E, por último, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrima, que são os versículos 36 até o versículo número 38, pastor. Vamos para a próxima tela.
O textuário diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Ao lado, nós estamos vendo um comentário. É um comentário apenas de uma só palavra do versículo 28, porque tem várias palavras aí que podem ser exaustivamente comentada. Mas, a partir desse uso linguístico, desenvolveu-se a ideia dos líderes da igreja como pastores, Efésios capítulo 4, versículo 11, mas o termo que Paulo usa é bispo, que literalmente tem o significado de guardiães. E é esse o significado da palavra grega episcopos, que se aplicava aos líderes de pelo menos algumas das igrejas de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, a primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, a epístola a Tito, capítulo 1, versículo número 7. Ela transmite a ideia da supervisão espiritual e dos cuidados pastorais. A palavrinha episcopos no grego, que tem justamente esse significado de cuidado pastoral, de supervisão. E uma coisa que o pastor Wagner Gabi destacou no livro dele é que a palavra literalmente quer dizer guardiães, ou seja, é aquele que guarda o rebanho, é a função realmente do pastor. E nós podemos expandir mais ainda a partir da própria literatura, que é o livro dele, que é guardiões tanto das coisas externas, ou seja, dos ataques externos, como também dos ataques internos. Ou seja, a igreja enfrenta dois grandes problemas. É isso que Paulo está dizendo aos presbíteros naquele momento. Vocês têm os problemas externos e ainda por cima tem os problemas internos da igreja, que os problemas internos fazem referência às heresias e os problemas externos à questão da perseguição. Então, como se manter firme ou manter o rebanho coeso se não tiver justamente um guardião, não tiver justamente um bispo, um presbítero, aquele que maneja bem a palavra de Deus para ministrar a palavra com maestria ao ponto de que o rebanho possa ficar coeso e firme. Aí tem uma grande responsabilidade que Paulo dedica, a partir dessa leitura, aos presbíteros da igreja. E a gente percebe, né, que isso deixa claro que a igreja ela não está blindada com relação aos ataques internos, né? Ataque externo, irmão Givanildo, é até previsível. Isso. Né? Porque você tem a Satanás, você tem os inimigos da igreja. O próprio Jesus disse: olha, vocês serão odiados pelo meu nome, serão perseguidos pelo meu nome. Mas dentre esses ataques externos e internos, o interno ele causa uma maior fragilidade, porque se percebe historicamente que quando a igreja é perseguida, a igreja se fortalece. Mas quando o ataque interno, e o ataque interno ele tem como finalidade justamente enfraquecer essa unidade. Exato. Então, o remédio contra o enfraquecimento desta unidade é ter guardiães, né, da palavra que possam fortalecer esta unidade da igreja. Exato, e nós podemos perceber isso em todas as epístolas paulinas, né? Sempre ensinando, sempre orientando a igreja, ao crente na sua individualidade e aos líderes principalmente, sobre os perigos desses ataques, dessas investidas, tanto no sentido externo quanto interno. E nesse discurso aí de despedida, isso fica bem claro, porque Paulo diz no capítulo de número 20, a partir do versículo 29, né? Ele diz assim: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E é interessante que Paulo já tinha essa convicção, como que diz assim: olha, eu vou partir para Jerusalém, e eu não sei o que vai acontecer, senão o que o Espírito tem me dito, mas eu quero prevenir a vocês dos ataques que irão ocorrer. E ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. E é interessante que esse discurso, essa palavra, ela foi preservada, ela foi inclusa no cânon, e ela está sendo estudada há cerca de 2000 anos, porque esse problema que estava para acontecer em Éfeso, não é assim? É um problema da igreja nesses 2 milênios. A igreja sempre tem que estar de alerta para esses lobos cruéis, para essas pessoas com interesses pessoais que irão introduzir dentro do rebanho
para perverter aquilo que foi ensinado. E por essa razão, o Espírito Santo disse assim, olha, Lucas, resista isso aí. Não deixe de resistir, porque isso vai servir de vacina para a igreja de todas as épocas, né? Para estarmos, vamos dizer assim, de alerta, de sobreaviso, principalmente a liderança, sobre esses inimigos externos e internos que sempre ocorreram e vão ocorrer no seio da igreja. E esse discurso de Paulo é um discurso que, embora esteja no livro de Atos dos Apóstolos, ele estabelece princípios da funcionalidade da igreja em todas as épocas e lugares. Exato. Nesses 2 milênios da história da igreja, né, nós vamos perceber o quanto essa palavra é eficaz, o quanto ela é atual, o quanto ela é importante. Então, Paulo traz, não é um simples discurso de despedida, mas são recomendações, são orientações que serviram para aqueles presbíteros, vamos dizer, aqueles bispos lá da igreja de Éfeso, mas que serve para a igreja de todas as eras, para toda a liderança, né? Nós vamos perceber, eu achei muito interessante, pastor, que na introdução da nossa lição, o autor diz assim, trata-se do único discurso registrado pelo apóstolo, dirigido exclusivamente a líderes cristãos, no qual ele exorta ao cuidado do rebanho, alerta contra falsas doutrinas e reafirma a fidelidade ao ensino apostólico. Ou seja, tem 3 grandes ensinos aqui, não é? Primeiro, o cuidado com o rebanho, que todo aquele que foi constituído por Deus para ser bispo, presbítero, pastor, né, assim, o cuidado com as ovelhas, com o rebanho, né, aquele que foi constituído por Deus para essa missão. Mas não só isso, o alerta contra falsas doutrinas, os falsos ensinos, as heresias. E, em terceiro lugar, a fidelidade ao ensino apostólico. Como que diz assim, olha, você ensinando a palavra, sendo fiel à doutrina, ao ensino bíblico, você vai estar vacinando, você vai estar orientando. Então, Paulo estava orientando, a princípio, aos presbíteros, para que eles cuidassem da igreja de Éfeso, mas que isso iria servir para a liderança de todas as eras. E essa cena do capítulo 20 é uma cena tão linda, porque depois desse discurso do apóstolo Paulo, a gente vê os líderes abraçando, né? Abraçando Paulo. Era uma despedida, literalmente. Chorando de joelhos, e isso é bem simbólico, né? Exato. Mostra a coinonia, a unidade, o amor. A unidade, o amor. O respeito pelo apóstolo. O respeito, a interação. E todos ali estavam debaixo da graça de Deus, né? Inclusive, Paulo tinha dito assim, no versículo 25, né? Ele diz assim, não vereis mais o meu rosto. Então, Paulo tinha consciência disso, de que eles não veriam mais. Ele iria para Jerusalém, como ocorreu, né? Foi preso, depois foi martirizado, mas as palavras ficaram. Paulo partiu, Paulo morreu, mas as palavras, os ensinos ficaram, né? Um grande legado. Paulo era aquele homem que amava tanto a igreja, que quando ele estava preso, isso não impedia de ensinar. Ele aproveitava as prisões para escrever cartas, para procurar saber como estava a igreja. Quando ele estava em liberdade, pregava, visitava, ensinava, ia para as sinagogas, ia para as praças, né? Como nós já vimos durante esse trimestre, mas quando ele estava preso, aproveitava para pregar e ensinar. Claro que aquele não estava preso, mas ele estava aproveitando esse momento, essa ocasião de despedida, para falar sobre o cuidado com a igreja, o cuidado com as ovelhas, para orientar, ensinar, advertir os líderes, né? Isso nós vamos perceber, por exemplo, nas 3 cartas pastorais, né? As 2 escritas a Timóteo, a carta escrita a Tito, que ele preocupa-se com os líderes e, consequentemente, com a igreja. Era esse o zelo, o amor, o cuidado de Paulo com o rebanho de Cristo, com as ovelhas do Senhor Jesus. Embora o contexto da lição esteja falando de Paulo e os presbíteros, mas aplicado à realidade da escola dominical, cada defensor da doutrina, cada professor, seja do departamento infanto-juvenil, professor de adultos, são estes sim que têm ajudado o nosso pastor na propagação e na manutenção da doutrina. Então é importante você, professor, lembrar que esta lição é uma lição, embora que o contexto fale de Paulo como pastor e dos presbíteros enquanto responsáveis pelas igrejas locais, mas o contexto aplicado à escola dominical diz respeito a cada professor,
a cada irmão, a cada irmã que está cooperando com o pastor e que tem também a mesma missão que um presbítero tem no sentido da manutenção da doutrina, da guarda da doutrina, na preservação da doutrina. Então, professor, importante que no momento da aplicação esteja ensinando aos alunos que assim como o professor, assim como o pastor, assim como os presbíteros, assim como nós, professores de escola dominical, o aluno também tem essa grande missão de preservar a unidade doutrinária da igreja. Mas não saia daí, nós iremos para um rápido intervalo, voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 8ª lição que tem como título Despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. E você que acompanha a programação da Rede Brasil sabe o quanto esta mensagem tem feito a diferença em sua vida. Agora tem a oportunidade de ir além. Torne-se um agente desta mensagem na Rede Brasil. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso antecipado a conteúdos exclusivos preparados especialmente para você. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça a sua inscrição. É rápido, é simples e faz toda a diferença. No bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão bem introdutória e já vamos para a próxima tela. Na próxima tela, o primeiro tópico, Ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Subtópico 1, um ministério vivido com coerência e entrega. Subtópico 2, a fidelidade apostólica como guarda da verdade. E terceiro, fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Próxima tela. E aí na próxima tela, pastor Valber, nós temos o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Pois não, pastor. Em primeiro lugar, Paulo apresenta o seu próprio ministério como um poderoso exemplo de fidelidade e serviço. Paulo recorda aos presbíteros de Éfeso como foi conduzido entre eles com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Me permita, pastor, ler esse texto aqui, que é Atos capítulo 20, não é? Sempre lembrando aos queridos espectadores, né, que é a escola bíblica dominical. Então, a Bíblia deve ser manuseada, deve ser lida, deve ser explicada, deve ser aplicada aos alunos o tempo todo. Não é? A lição, como o senhor sempre diz, é o roteiro, não é? Mas a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Então, no capítulo 20, versículo 17, está escrito o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse a esses anciãos: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, e servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Interessante, que pode parecer, num primeiro olhar, que Paulo está sendo um tanto assim, presunçoso, não é? Um tanto vaidoso, está se orgulhando da forma como ele se portou entre os obreiros e entre a igreja de Éfeso, porque ele mesmo fala sobre a sua humildade. Mas quando a gente estuda o contexto amplo, não é, tanto de Atos dos Apóstolos, como das cartas paulinas, a gente vai ver que não se tratava apenas de um discurso. Paulo, de fato, era um homem humilde. Até porque, antes da conversão, ele, de fato, era um homem presunçoso, era um homem soberbo, era um homem truculento, enfim. Mas depois da transformação, ele, que apesar de ter a personalidade que tinha, ele se tornou um homem humilde pela ação do Espírito Santo na conversão e também pelas agruras, pelos sofrimentos, pelos muitos sofrimentos que enfrentou. É tanto que no mesmo versículo 19, quando ele diz, e com muitas lágrimas e tentações, a palavra tentação aqui é traduzida também em outras versões por provações. Muitas provações, muitos sofrimentos que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, o apóstolo Paulo está enfatizando aqueles anciãos, aqueles presbíteros, que a primeira característica, a primeira virtude que deve ter aqueles
que cuidam do rebanho de Deus, que cuidam daquilo que há de mais valioso e precioso em todo o planeta Terra, que é a igreja do Senhor, é a humildade. E o apóstolo Paulo teve essa coerência, essa transparência, essa autoridade de dizer, olha, vocês sabem que eu me portei no meio de vós com humildade. E é interessante que a palavra humildade tem uma origem latina, não é? Que tem a ver com terra, com chão. E eu escutei uma frase uma certa vez de um certo pastor que eu achei interessante. Ele disse, olha, não existe lugar mais seguro do que o chão, porque dele não tem para onde a gente cair. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, humildade como a primeira das virtudes daqueles que amam a igreja e daqueles que cuidam da igreja. E por que Paulo era humilde? Primeiro, por causa da conversão. Segundo, como disse, a manutenção dessa humildade se deu pela via do sofrimento. Se eu tivesse, pastor, de resumir a vida do apóstolo Paulo, da conversão até a sua morte, com uma palavra, eu diria sofrimento. E o próprio Jesus disse, quando da conversão dele, eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E ele mesmo chega a dizer que muitas vezes foi tentado assim soberbecer pelas grandezas das revelações, né? Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 12, e por que ele não se ensoberbeceu? Porque o Espírito Santo promoveu a manutenção da humildade na vida dele por meio de um espinho na carne. Né? E esse espinho, a Bíblia diz o que é, mas não traça detalhes. O que era o espinho na carne? Um mensageiro de Satanás, ou seja, um ser espiritual que o esbofeteava. Agora, o que é esse esbofetear, a Bíblia não diz. E é interessante que essa palavra espinho, no original, dá também a entender de estaca. Não é apenas uma pequena furada. Era uma estaca com a qual as pessoas eram empaladas. De sorte que o empalamento representa uma das dores mais insuportáveis que um ser humano pode sentir. E o apóstolo Paulo estava dizendo, para que eu não me engrandecesse, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu me mantivesse humilde e, portanto, útil para o serviço, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, eu era literalmente, ou seja, eu era espiritualmente empalado por um mensageiro de Satanás. Só que era dessa humildade que dependia a sua instrumentalidade para cuidar do rebanho do Senhor. Então, pastor, a primeira coisa que ele destaca aqui, e eu achei muito interessante isso, porque ele começa o seu discurso enfatizando isso, a humildade, como sendo essa virtude daqueles que amam a igreja e daqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Humildade essa que é proveniente da conversão e que tem a sua manutenção nos sofrimentos, porque ele fala das provações que sobrevieram. Então eu achei isso muito interessante aqui para a gente destacar, pastor. Aliás, o tema sofrimento, sim, é um tema que o apóstolo Paulo ele trata nas suas últimas palavras. Pois não. 2 Timóteo 4, versículo 10, ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, ele sofreu abandono. Pois não. Versículo 14, Alexandre o ferreiro me causou muitos males, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Ou seja, ele sofreu oposição. Versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, sofreu abandono. Veja, ele foi abandonado, ele sofreu oposição e foi desprezado. Então, o sofrimento foi o instrumento através do qual, como o senhor bem disse, né, Deus promoveu a manutenção da humildade na vida de Paulo. E ele reconhece isso, né? Ele não poderia ser usado por Deus. E ele mesmo reconhece isso. Quando ele lá em 2 Coríntios 12, ele diz, olha, orei 3 vezes ao Senhor, tira esse espinho da carne, e depois o Senhor diz, olha, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele entende, ele diz assim, agora de boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sim. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Mas a conclusão, embora no texto corrido ele fale da conclusão já no início do texto, mas a conclusão foi depois que Deus disse a ele, a minha graça te basta. Aí ele entende, ele disse, olha, então isso está ocorrendo para que eu não me ensoberbecesse
pela grandeza das revelações que me foram dadas. Isso, pastor. Só complementando, né? Como eu disse, esse sofrimento promoveu essa humildade, ou manteve, né, ele humilde, e por isso ele foi quem foi, o apóstolo Paulo, né? E como eu disse, é o resumo, né, da vida do apóstolo Paulo, o sofrimento que desde a conversão ele sofreu porque havia um descrédito por parte do povo. Eu não acredito na conversão desse homem, eu não acredito. Talvez ele esteja se disfarçando, né, para causar algum mal a gente. Ao longo da vida dele, aí o Senhor descreveu aí os últimos momentos dele. Mas aí lá em 2 Coríntios 12 também ele traça uma série de sofrimentos que ele enfrentou e a própria morte dele, pastor. Porque imagine, um homem santo, consagrado, que me permita usar uma expressão que o nosso pastor usou recentemente, nos ensinando a palavra de Deus. Ele disse, olha, 2 homens que entraram na escuridade de Deus. Moisés no Antigo Testamento e o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Mas apesar disso, como ele morreu? Pelas mãos do homem mais corrupto, me permito usar essa expressão, mais podre do primeiro século, que foi Nero. E Deus permitiu que ele morresse pelas mãos de Nero. Então, o apóstolo Paulo teve a sua vida realmente marcada pelo sofrimento, mas certamente foi por isso, pastor, que ele se manteve num patamar espiritual que permitiu ao Espírito Santo se utilizar tão poderosamente dele. E na verdade foi isso que Deus disse a Ananias, né? Isso. Ele vai aprender, se aperreia não. Ele vai padecer muito. Ele vai padecer ainda, ele vai saber... Mas apesar disso, nunca abriu mão do cuidado, do amor, Isso. não é, que ele tinha para com a igreja do Senhor Jesus. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade, a fidelidade do apóstolo Paulo ao seu chamado. Vamos lá. Fidelidade ao chamado recebido, está aí Atos 9,15, né, que foi quando foi anunciado, Gálatas capítulo 1, versículos 15 ao 16. É importante, né, o professor ler todas essas referências, vai dar um repertório muito grande, né, e aí a sua aula vai ter uma fluidez muito maior. Fidelidade à mensagem do Evangelho, está lá Atos capítulo 20, versículo 27, Gálatas capítulo 1, versículos 8 ao 9. Interessante que ele tinha tanta convicção de que o que ele estava pregando era a palavra de Deus, que ele disse, olha, ainda que eu mesmo, lá na frente, me desvie e anuncie outro Evangelho, pode considerar ele maldito, não é? Fidelidade sob sofrimento, está aí 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que começa aquela lista, né, de sofrimentos que o apóstolo Paulo enfrentou. Fidelidade às igrejas, Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, Filipenses capítulo 1, versículos 3 ao 4, que é interessante, né? O quanto ele tinha esse cuidado de ser fiel à igreja, porque ele assolava a igreja. E essa lembrança dele, depois de convertido, perturbava muito ele, não é? De vez em quando ele diz assim, eu fui perseguidor, eu fui blasfemo, mas agora convertido, ele tinha um amor assim, incomensurável pela igreja. E por fim, não é, fidelidade até o fim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 7. Próxima tela. E aí, segundo tópico, advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Subtópico 1, Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Subtópico 2, o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. E subtópico 3, vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Próxima tela. E aí, irmão Jonas, a advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Nesse segundo tópico, está sendo trazido em tela a fala do pastor Gabi, que está no livro, né, A Igreja dos Gentios, está lá na página 92, diz assim, esse pequeno trecho. O alerta de Paulo não se limita apenas a perigos externos. Ele profetiza que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para seduzir a congregação e para atrair discípulos. Isso mostra que a vigilância espiritual começa no próprio coração e vida dos líderes e por extensão de cada crente, para não se corromperem ou negligenciarem a sã doutrina. Aí nós temos Romanos capítulo 16, versículo 17, versículo 18, e temos Colossenses capítulo 2, versículo número 8. Eu quero também acrescentar, pastor, um versículo, se o senhor permitir, só para colaborar com essa afirmação que o autor faz, que está registrado na segunda epístola do apóstolo Pedro,
capítulo de número 2 e o versículo 1, que diz assim um texto, que faz referência aos falsos mestres. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Só a leitura desse texto para a gente poder comentar e colaborar com os outros textos que o pastor Wagner Gabi apresenta. Quando o pastor pede, ou melhor, quando Paulo, ele diz o seguinte, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Já foi comentado no bloco 1 os dois ataques. O ataque externo, que vem por meio da perseguição, e naquela época, olhando para o texto, a perseguição por parte dos judeus, a perseguição por parte do Império Romano, mas dentre eles está justamente as heresias, ou seja, é um grande problema no meio da igreja que são as heresias. Quando a gente situa esse versículo dentro daquele contexto, Paulo está escrevendo aos presbíteros que estão em Éfeso, ou melhor, falando aos irmãos que estão em Éfeso. A cidade de Éfeso, uma cidade extremamente politeísta, uma cidade idólatra. A cidade de Éfeso sempre foi marcada pela idolatria e marcado também pela filosofia. A mente do grego, ou seja, do helenizado, ela é de caráter muito especulativo, não é uma mente judaica que está ali. Então ele pergunta, ele especula, ele vasculha o texto. Então o apóstolo Paulo, nesse momento, está dizendo que essas influências, de forma direta ou indireta, estarão no meio de vocês também. Outra coisa que precisa ser acrescentada, não existe Novo Testamento ainda escrito. O Novo Testamento está na fase da escrita. Existe o Antigo Testamento, mas é um artigo raro, ou seja, não é como a gente tem hoje que chega ali numa livraria e vai comprar uma Bíblia. Então, as cartas estão sendo escritas. Aí o apóstolo Paulo pede, claro, aos presbíteros o quê? Fidelidade, aos líderes, fidelidade à palavra. E é uma fidelidade tão grande que Paulo diz, se chegar um anjo do céu, dizendo algo contrário daquilo que eu disse, não recebo, nem eu mesmo, se eu ensinar diferente. Por que essa necessidade de tanta fidelidade? Por que essa necessidade de tanto alerta? Porque isso ia acontecer justamente no meio da igreja. Então, e o pior, que Paulo começa a alertar, olha, no meio de vocês, hoje, são pessoas que são crentes, por isso que eu fiz a leitura do capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, porque é bem interessante quando Pedro elucida, elucida essa situação, dizendo o seguinte, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão, quero trazer somente essa parte, grifar essa parte no versículo, capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, versículo de número 1, grifar justamente essa parte, e negarão o Senhor que os resgatou, ou seja, não é o lobo que se disfarçou de ovelha e entrou no rebanho, é a ovelha que está ali dentro que se desviou, mas não saiu do rebanho, ela ficou dentro do rebanho. Aí Pedro diz de maneira bem clara que negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou seja, Paulo está dizendo também lá, são pessoas que estão no meio de vocês, que são crentes, que vão se desviar, mas não vão embora, vão ficar dentro. Porque tem aquele que se desvia da fé, apostata e vai embora. Isso. É o caso que Paulo fala em 1 Timóteo 4:1, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Existe aquele que apostata e sai. Pedro aqui está descrevendo o indivíduo que, mesmo já tendo caído na fé, o que é que ele faz? Ele está dentro da igreja tentando introduzir falsos ensinos, falsos ensinos. Então, esse que está dentro introduzindo falsos ensinos, esse é o falso profeta mais perigoso, porque às vezes ele vai usar de sofisma, às vezes ele vai utilizar do carisma, que isso João combateu muito com a questão do carisma do falso
mestre, por isso João diz assim, ó, vocês não recebam em casa nenhum saúde, porque eles aproveitavam a personalidade carismática para buscar influência. E às vezes esse é um método que os falsos mestres têm utilizado e às vezes com sucesso na vida de algumas pessoas, pela forma educada, pela forma bem trabalhada da comunicação, do acolhimento e tal. E diz, rapaz, que coisas não pode ser que seja uma falsa heresia, porque cumpre o requisito do acolhimento. Eu me sinto bem recebido, eu me sinto bem tratado. Essa pessoa me trata de uma forma tão diferenciada que não tem como não ser Deus na vida desta pessoa. Só que aí são metodologias utilizadas por esses falsos mestres que têm como finalidade destruir a unidade da igreja. E a questão da unidade da igreja, ela é tão importante que o apóstolo João, ele em 1 João, ele trabalha muito forte essa questão do combate às heresias. Veja, nós temos no Novo Testamento 1 Coríntios, Colossenses, 1 Pedro, 1 João, o próprio Evangelho de João, Judas, são epístolas e o Evangelho de João que são trabalhados com essa perspectiva. Gálatas, com essa perspectiva de combater as heresias e manter a unidade da igreja. Porque uma igreja fortalecida, ela vai deixar de receber ataques? Não. Vai deixar de existir pessoas que se levantem no seio dela para causar heresia? Não. Mas se ela está fortalecida, não vai ter efeito nenhum. Se ela está fortalecida e firmada na palavra, então esses ataques não terão tanta repercussão, né, irmão Givanildo? Exato. E aí o antídoto contra as heresias, contra os falsos ensinos, é exatamente o ensino da sã doutrina, né? Da doutrina bíblica, a doutrina ortodoxa. Então, quando o professor, como o senhor falou, o professor está ensinando a Bíblia na escola dominical, quando o obreiro está ali no culto de doutrina ensinando a palavra, o professor do discipulado, ele está vacinando a igreja contra as heresias, contra os falsos ensinos. Então é através da palavra, é através do ensino sadio das Escrituras que a igreja estará se prevenindo, sendo vacinada contra as heresias e os falsos ensinos. E algumas igrejas que não são sadias espiritualmente falando, né, que pregam e ensinam heresias, elas não têm interesse que os seus membros tenham a Bíblia. Isso. Elas não têm interesse que o seu membro traga a Bíblia para o culto e para a reunião e leia a Bíblia. Não tem interesse, porque a partir do momento... Isso ocorreu durante milênios com um segmento religioso, né, que tem uma grande influência no mundo, onde houve a proibição que as pessoas lessem a Bíblia. Por quê? Já que o povo está sem Bíblia, é mais fácil nós manipularmos, nós vendermos indulgências, é mais fácil eles serem enganados. E eu quero aqui louvar a Deus, né, modéstias à parte, mas a nossa igreja, assim, a preocupação, a pessoa aceitou Jesus, olha, compra uma Bíblia, venha para o discipulado, venha para a escola dominical, venha para o culto de doutrina. E, enfim, há um cuidado do nosso pastor, da igreja, em ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, a doutrina bíblica ortodoxa, verdadeira. Para quê? Para que o povo não seja enganado por heresias, por falsos ensinos. Os falsos mestres sempre vão existir. Assim como já foi falado aqui pelo professor Jonas, o apóstolo Pedro advertiu, o apóstolo Paulo advertiu, o apóstolo João, o apóstolo Judas advertiram. Ou seja, nós temos diversas recomendações. Então, é inevitável que surjam os falsos mestres, é inevitável que surjam as heresias. Agora, quando a igreja está firmada na palavra, ela não vai se deixar enganar pelos falsos ensinos. E a lição passada, a lição 7, quando nós estudamos quando o Espírito sopra em Éfeso, parece que o Espírito sopra em Éfeso, parece que é uma verdade que está desconectada do ensino da palavra. Só que o texto bíblico de Atos 19 e 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente
e prevalecia. Ou seja, a base do avivamento era o ensino da palavra. Sem palavra, não pode haver avivamento. Pode até haver barulho, movimento, zoada, emoção, grandes doses de dopamina, né? Mas avivamento sem palavra não é avivamento. Exato. E é por isso que eu quero mais uma vez contextualizar essa lição de hoje para o contexto da escola dominical, como o senhor já falou, né? A gente não pensar que isso é uma responsabilidade só do bispo, do presbítero, do pastor, mas é uma responsabilidade de todos nós. Esse zelo, esse amor, esse cuidado pelas ovelhas deve ser também o cuidado do professor de escola dominical. Eu não sou um presbítero, não sou, mas eu estou ali com a missão, com a responsabilidade de ensinar a Bíblia, de vacinar, entre aspas, os meus alunos para que eles não sejam enganados pelas heresias, pelos falsos ensinos. E é um compromisso coletivo que envolve professor de escola dominical, já foi dito aqui, professor de discipulado, dirigente de campanha evangelizadora, dirigente de ciclo de oração adulto, dirigente de ciclo de oração infantil, dirigente do PROAT. Estou falando aqui dentro do contexto dos trabalhos que são desenvolvidos aqui em Pernambuco. Então, todo aquele que exerce uma função de liderança na igreja, seja líder de um grande grupo ou de um grupo menor, até líder até de uma equipe da campanha evangelizadora, que às vezes até um grupo menorzinho, não importa, tem a mesma responsabilidade, deve ter o mesmo compromisso de reproduzir fielmente aquilo que ele tem ouvido do seu pastor e daquilo que a sua igreja acredita e professa. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo disse assim: eu não alterei nada, o que eu estou passando é aquilo que eu recebi do Senhor. Nós, como cooperadores do nosso pastor, como cooperadores do nosso líder, que é o nosso pastor presidente, estamos para reproduzir aquilo que nós aprendemos dele, aquilo que nós temos sido ensinados, e é isso que nós fazemos, né? Nós cooperamos neste trabalho maravilhoso do ensino da palavra e mantemos a unidade doutrinária. Eu sei que em tempos de internet, de podcast, de tanto conteúdo produzido e gerado nas redes sociais, às vezes dá uma tentação, pode o professor ou qualquer líder ser tentado a destoar com aquilo que ele vê na sua igreja. Mas lembre-se, fidelidade é um dos temas, é o tema do primeiro tópico da nossa lição, é fidelidade. Paulo foi fiel ao que recebeu e reproduziu e formou dentro da moldura que foi moldado. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade, estudando a 8ª lição que tem como título Despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. Estamos no último bloco de nosso comentário e nós vamos pedir a próxima tela, por favor. E aí, pastor Valber, nós temos as características dos falsos mestres. Pois não, pastor. Temos aí distorção da verdade, temos as referências bíblicas, interesses egoístas e ganância, não é, que são outras características dos falsos mestres, busca por seguidores próprios, exploração do rebanho, promoção de divisões, que é uma das características mais terríveis, né, dos falsos mestres. Vamos para a próxima tela. Aí nós temos a proteção e edificação do rebanho, que são justamente os antídotos contra a atuação dos falsos mestres. Tem aí ensino constante, pregação integral e zelo doutrinário. E aí, pastor, me permita explorar um pouco mais do discurso de Paulo, não é, que é o tema central da lição de hoje, não é? Entre lágrimas e alertas. E essa parte aqui poderia estar enquadrada nos alertas do apóstolo Paulo. Essa questão do ensino incansável das Escrituras Sagradas, feito pelo apóstolo Paulo. Uma coisa que o irmão Jonas estava dizendo, não é? Por que Paulo insistiu tanto com os presbíteros para que eles fossem fiéis a tudo aquilo que eles haviam aprendido do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo sabia
que disso dependia, não é, da reprodução fiel e integral do que eles tinham recebido do apóstolo Paulo, dependia a saúde espiritual da igreja e dependia também a unidade da igreja, não é, que é o bem maior que uma igreja local pode ter. E aí o apóstolo Paulo enfatiza essa questão do ensino, quando ele diz assim, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 20, depois de ele falar sobre a humildade, depois de ele falar sobre as suas lágrimas, o seu afeto, o seu amor para com a igreja, depois de ele falar sobre as provações que foram severas, mas não impediram ele de desenvolver o seu ministério e abençoar a igreja, ele diz no versículo 20 o seguinte: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando aos judeus como aos gregos, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ensinamento incansável e integral. Paulo disse, tudo o que vocês precisavam ouvir, tudo o que vocês precisavam aprender, eu ensinei a vocês. Porque ele diz, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar. Ainda no capítulo 20, versículo de número 27, ele diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, eu ensinei a vocês todas as verdades essenciais e vitais do Evangelho de Jesus Cristo. Eu ensinei todo o conselho de Deus a vocês. Por quê? Porque ele sabia que disso dependia a saúde espiritual da igreja e do ministério e também a unidade da igreja. Por isso que no capítulo 20, versículo número 30, que já foi citado aqui, mas eu quero destacar um trecho, ele diz assim, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, e aí ele diz que falarão, não é? Heresia, falsos ensinos, falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. E aí o apóstolo Paulo sabia que se esses falsos ensinamentos prosperassem, a saúde espiritual, a saúde moral, a saúde doutrinária e a unidade da igreja estariam comprometidas e, portanto, essa igreja local estaria totalmente comprometida. Por quê? Porque a divisão é o mal maior que pode se abater sobre uma igreja. Não é? O próprio Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Então, o que é que o diabo faz e talvez dedique mais esforços, concentre mais esforços para fazer numa igreja local gerar divisão. Divisão essa que muitas vezes acontece por meio daqueles que se levantam no seu próprio seio. E aí, pastor, me permita para encerrar essa minha participação, mencionar Judas. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de escrever uma singela obra, não é, sobre a Epístola de Judas. A obra é Preservando a Unidade da Igreja, um breve comentário sobre a Epístola de Judas, que foi publicada pela editora Bereia, não é, que deve estar aparecendo agora na sua tela. Em Judas, nós vemos no versículo 19 o seguinte, pastor, estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, a Epístola de Judas vai girar em torno de um ataque, não é, frontal contra os falsos mestres que promovem divisão. E Judas sabia que se eles prosperassem na promoção da divisão, a igreja local estaria fadada ao fracasso, fecharia literalmente as suas portas. E Judas enfatiza diversas características desses falsos mestres, inclusive as suas heresias. E é interessante, não é, pastor, companheiros, que quando uma heresia encontra guarida numa mente, num coração, ela desvirtua a vida por completo daquele crente, daquela ovelha. Não é? Só para citar ainda na Epístola de Judas, quando ele diz no versículo número 4, capítulo único, diz assim, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, uma das heresias propagadas por esses falsos mestres nos dias de Judas, que Judas combate ferozmente, era converter em dissolução a graça de Deus, ou seja, era a perversão, não é, da doutrina da graça. Eles usavam a graça como pretexto para viverem uma vida imoral. E aí Judas disse, olha, eles estão convertendo em dissolução, em depravação moral, a graça de Deus. E isso está levando vocês a viverem no pecado. E se vocês permanecerem assim, a igreja local vai se dissolver. Então, eis a importância, pastor,
do ensino incansável do Evangelho de Jesus Cristo, e por isso Paulo faz esse alerta tão veemente aos presbíteros: olha, ensinem incansavelmente e fielmente aquilo que vocês receberam, porque se vocês não fizerem isso, a igreja vai adoecer espiritualmente, vai adoecer moralmente e vai fechar as suas portas. E há uma responsabilidade maior, é claro que essa é uma grande responsabilidade de todos que são chamados ao ensino, mas há uma responsabilidade maior, sobretudo, para os professores do departamento infanto-juvenil. Isto porque a classe de jovens adultos, por exemplo, o professor está fazendo a exposição, os alunos, eles questionam, eles perguntam, porque já tem toda uma compreensão definida e gerada na sua fé. Entretanto, os pequenininhos ainda estão sendo gerados, ainda estão sendo formados. E aí o professor do departamento infanto-juvenil, é claro, ele vai usar a metodologia correspondente a cada faixa etária, ele tem que se preocupar com recursos, ele tem que se preocupar na preparação de sua aula. Só que é importante que, antes de qualquer preparação de recursos, o professor precisa ter esse mesmo compromisso, observar com a mesma seriedade aquilo que está sendo ensinado, porque ele está lançando sementes no coração dos pequenininhos, está lançando a semente na formação do departamento infanto-juvenil, que estão sendo gerados e vão passando de faixa etária em faixa. Então, a responsabilidade não é maior dos professores de jovens adultos. Ela é de igual forma, tem o mesmo peso, tem a mesma relevância com o departamento infanto-juvenil, até porque os pequenininhos, boa parte das vezes, não vão nem interagir, vão apenas só absorver aquilo que está sendo ensinado. Então, o professor tem que ser cirúrgico e trazer sempre dentro de uma linguagem infantil, dentro de cada faixa, trazer o ensino genuíno da palavra de Deus. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí na próxima tela nós temos o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. A palavra de Deus como um fundamento seguro do ministério. Subtópico 2, o exemplo de desprendimento e serviço cristão. Subtópico 3, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. Próxima tela. E aí na próxima tela, irmão Jonas, o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. A tela diz o seguinte, que é uma citação do livro da lição. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega os presbíteros a Deus e à palavra da sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. A fidelidade apostólica não só se apoia em autoridade pessoal, nem em tradições humanas, mas na submissão plena à palavra confiada por Deus. Segundo livro, ou segunda epístola, a Timóteo, capítulo 1 e o versículo número 14. Está em destaque, pastor, na tela ficou em destaque a seguinte frase: o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras Sagradas. No discurso que já está sendo comentado aqui do apóstolo Paulo, no finalzinho do discurso, ele diz assim: eu entrego vocês a Deus, mas também estou entregando vocês ao cuidado da palavra de Deus. Agora, por que isso? É o que o pastor Wagner Gabi diz no livro dele, dizendo, olha, o cuidado, a centralidade das Escrituras é fundamental para manter a igreja centrada. Veja, por que essa ideia do cuidado com as Escrituras Sagradas? Num ambiente feito a cidade de Éfeso, cercada de correntes filosóficas, querendo ou não, isso influencia, porque o povo, ele é dali da própria cidade. Então, para que essas influências sejam colocadas de lado, aí Paulo está dizendo, olha, a centralidade está na palavra. Isso também se faz referência a um texto, se o senhor me permite. Isso é o cuidado de Paulo, em deixar as Escrituras como sendo centro de convergência da vida cristã. É na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Quando Paulo fala da palavra de Deus, ele diz assim:
toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí nós temos um versículo onde Paulo diz, toda escritura ela é inspirada, ou seja, o termo que nós usamos em língua portuguesa, né, que é inspirada, mas o texto lá é respirada, ou seja, ela saiu de Deus, ela é a palavra divina de Deus. Então, quando Paulo fala aos presbíteros, diz, ela é o centro, então tudo tem que converger justamente para ela, a nossa vida, nosso ensino. Por isso a preocupação de Paulo em deixar a palavra como sendo o centro na hora do ensino, pastor. E esse texto é um texto que traz tantas lições, né? Tantas lições. Fala sobre o zelo, a fidelidade, como já comentamos aqui, né? O zelo é fidelidade, mas uma coisa que não se pode em nenhum momento esquecer é a centralidade da palavra. Não é o que o professor pensa, não é o que A, B, C, D pensa. É o que, de fato, a Bíblia estabelece como norma de fé e prática. Certeza, pastor. Por isso que Paulo, nas suas epístolas, vai dizer aos Gálatas, né? Se chegar um anjo do céu pregando outra coisa, ou até eu mesmo pregando algo diferente, não receba. Porque o que ele recebeu do Senhor era a palavra de Deus. Então, qual é a autoridade maior? É das Escrituras Sagradas. Quando o autor da lição colocou, que aparece na tela, a expressão, a fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal nem em tradições humanas, é bom ter um certo cuidado com essas expressões, é claro. A autoridade máxima é da palavra de Deus, é a centralidade, é óbvio. Mas a autoridade apostólica de Paulo também está vindo da palavra. E não é questão de tradição, toda igreja tem seus usos, suas normas, seu costume, para que ninguém use isso aqui como se tivesse assim, não, vamos colocar, vamos colocar os usos e costumes de lado, isso tem nada a ver, não. A centralidade é da palavra e a palavra de Deus, ela ser no centro, ela ensina os bons usos e os bons costumes. E, é claro, ensina a submissão à autoridade pastoral. Há um texto aqui que eu lembrei, o senhor falando sobre essa questão da preservação, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Aqui é o ciclo do discipulado, né? O discipulado é uma formação contínua. Paulo disse, o que você ouviu de mim, as testemunhas, transmite a homens fiéis, homens idôneos, e este mesmo transmitam a outros. Ou seja, veja o que ele diz, aqui na NAA diz, isso mesmo, o que eu passei, você não altera nada. Eu dei a você, você dá ao outro, o outro dá ao outro, e aí vai repassando o ensino de geração em geração, né, irmão Givanildo? Exato. E, inclusive, esse foi um dos princípios básicos do ministério de Jesus, né? Nós podemos até dividir o ministério de Jesus em pregação, ensino e curas maravilhosas. Nós vamos ler alguns textos aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, e o versículo 23, que diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Jesus ensinava as Escrituras, ensinava a palavra de Deus, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. No capítulo de número 9, versículo de número 35, diz, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e moléstias. Marcos, capítulo 1, versículo 22, o evangelista Marcos destaca a autoridade de Jesus. Capítulo 1, versículo 22 de Marcos. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E na grande comissão, Jesus ensinou exatamente isso à igreja. É assim, Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, nós vamos perceber que a base do ministério de Cristo, né, ensino, pregação e cura, ele transmitiu isso para os apóstolos.
e os apóstolos reproduziram isso. Nós vamos ver o cuidado apostólico, não só em pregar o evangelho, não só de levar as boas novas de salvação, mas ensinar. Nós vimos isso que quando, por exemplo, Barnabé foi enviado para Antioquia, chegou lá em Antioquia, viu os discípulos, exortou a permanecer na fé, mas o que ele fez? Vai buscar Saulo, traz para Antioquia, ensina a palavra de Deus. E Paulo tinha esse cuidado de não só pregar o evangelho, mas ensinar a palavra de Deus. E esse é um princípio que eu diria universal. A igreja continua, não é assim, ensinando. Inclusive, Paulo diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13, Paulo exorta, ensina a Timóteo, né, seu filho na fé. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, o ensino da Bíblia, o ensino das Escrituras, para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja doutrinada e esteja preparada para enfrentar as heresias, os falsos ensinos. Interessante que isso deu tão certo no ministério do apóstolo Paulo, mais especificamente em Éfeso, claro, em todas as demais igrejas, mas de uma forma muito específica em Éfeso, porque certamente foi em Éfeso que ele passou mais tempo ministrando ininterruptamente a palavra. E essa base foi tão sólida, tão bem feita, que ela se estendeu ao longo do tempo. Porque, veja, ainda explorando o discurso de Paulo, no capítulo 20, não é, de Atos, no versículo 24, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho, não é? Para pregar, para anunciar, para ensinar, testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele tinha, na pregação do evangelho, não é? Na exposição do evangelho, algo ainda mais sublime do que a sua própria vida. E porque ele fez isso de maneira incansável, não é? Ininterrupta, por espaço de 2 anos a princípio, não é? No capítulo 19, versículo 10, e depois ele vai acrescentar esse período de tempo, porque no capítulo 20, versículo número 31, ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós, certamente somando, não é, o período que ele ensinou na sinagoga e na escola de Tirano, que depois de décadas, essa igreja se manteve muito saudável do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista teológico, porque em Apocalipse, capítulo 2, quando o Senhor Jesus manda escrever a carta ao anjo da igreja que estava em Éfeso, né, na igreja aos Efésios, é verdade que eles terminaram descuidando um pouco da devoção, não é? Mas no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, 2 e 2 de Apocalipse: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, ou dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, aquilo que o apóstolo Paulo plantou, aquilo que o apóstolo Paulo fez, né, lançando as bases doutrinárias da igreja de Éfeso, se estendeu por décadas e eles ainda continuaram, não é, ortodoxos quanto à doutrina do Evangelho de Cristo, não é? Então isso é algo maravilhoso. E essa questão da pregação e ensino são 2 aspectos da própria grande comissão. Sim. Né? Tanto Jesus mandou ir por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como também em Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vamos para a próxima tela, nosso tempo já foi embora. Na próxima tela nós temos as recomendações aos líderes, o apóstolo Paulo, a fundamentação na palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 ao 17, exemplo de integridade e desprendimento, Atos 20, 33 a 35 e Filipenses 2, 3 ao 4, ênfase na vigilância e autocuidado, 1 Timóteo 4, 16, 1 Pedro 5, 8, equilíbrio entre verdade e amor, Efésios 4 e 15, fidelidade ao conselho de Deus, Atos 20 e 27, e reconhecimento da vocação divina. Esses slides que nós estamos apresentando aqui no programa, você pode
a ter acesso a eles lá em nossa conta, no Telegram, IEADPE EBD. Você vai lá, acessa que ele está na íntegra, todo o material, não só o slide, mas também o link do programa e o esboço produzido pela superintendência. Próxima tela, por favor. E aí na próxima tela nós temos a sinopse da nossa lição desta semana. Primeiro, o apóstolo Paulo é um exemplo de fidelidade, coerência e entrega total ao ministério. Vigilância pastoral contra erros e falsos mestres traz sabedoria ao ministério, e palavras, serviço e amor marcam o cuidado pastoral. E por fim, nossa última tela é a tela aí que o professor pode acessar, imprimir e levar para a sala de aula para tornar este assunto, apresentá-lo de maneira visual. Pastor Valber, rapidamente, que o nosso tempo já foi embora, pois não. Que conselho o senhor dá ao professor que vai ministrar esta aula? Pastor, ele deve focar principalmente nesse discurso de Paulo, quando da sua despedida, lá em Atos capítulo 20, e somente dizendo uma coisa, pastor: feliz é o crente que é membro de uma igreja local séria, bíblica e que dá ênfase à centralidade das Escrituras, e que tem um pastor e obreiros que auxiliam esse pastor, que também são homens fiéis à doutrina, e à ortodoxia da palavra de Deus, e ensinam incansavelmente a igreja do Senhor. Pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte dessa igreja, de uma igreja assim, pastor. Bom, Jonas? O professor da escola dominical, dentre tantos assuntos, ele deve, claro, a partir do capítulo 19, capítulo 20, incentivar seus alunos, encaminhá-los, para uma vida de humildade e uma vida de fidelidade a Deus e à palavra de Deus. Esse é o ensinamento que a lição traz para a gente hoje, como também a própria Bíblia diz. Então, fidelidade, humildade, aquilo que Paulo disse, não é somente para alguns, é para a igreja em si. Bom, Givanildo. Eu diria que essas palavras de Paulo, elas são atuais, são contemporâneas. Vez por outra se levantam homens cruéis e trazem coisas perversas, heresias. Talvez você não seja um presbítero, talvez você não seja um pastor, mas você pode ser um professor da escola dominical, você pode ser um pai. E essa palavra ela serve para cada um de nós. Preservarmos a doutrina, ensinarmos a palavra de Deus para cuidar do rebanho. Talvez o seu rebanho não seja uma igreja, mas seja a sua família. Então, a lição aplica-se a cada um de nós. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar. Pastor Valber, nos dê a honra. Pois não, pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai que estás nos céus, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta lição tão maravilhosa, tão edificante, tão proveitosa, Senhor, para as nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor, pela vida do nosso amado pastor presidente, que a semelhança, Senhor, do apóstolo Paulo, tem ensinado e tem zelado, Senhor, de forma incansável, pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que o auxiliam, também na preservação dessa doutrina, no ensinamento dessa doutrina, dirigentes de ABD, professores, enfim, Senhor, todos os Teus filhos. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo a cada um dos Teus servos durante a ministração dessa aula, Senhor. Marca a Tua igreja por meio desta lição. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o título Despedida em Éfeso entre lágrimas e alertas. Na próxima semana veremos a 9ª lição com o título Coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e também no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.